o culto de Santa Ceia do Senhor, onde o próprio Senhor, Ele nos dá como exemplo a ser seguido a oportunidade de lembrar dele, o gesto a qual ele fez lá no Calvário, através da ordem de seu Pai, o nosso Deus. E quando a gente vai falar de Santa Ceia, e a Santa Ceia aconteceu justamente no dia da Páscoa, onde os discípulos indavam, Senhor, aonde iremos comemorar a Páscoa, que era a comemoração dos judeus, e ele indica aos discípulos a procurarem a casa de um homem. Mas o que mais me chama a atenção deste memorial a qual nós estaremos fazendo nesta manhã é que naquele dia, no horário da Santa Ceia, ao invés de somente dar graças, ele fala: fazer isto em memória de mim, porque já era chegado o dia da morte do Senhor. Então, nós participamos hoje do memorial a qual fora ordenado pelo próprio Jesus. Também nos traz o dia de hoje, amanhã, deste dia, a oportunidade de estarmos em coinonia com os nossos irmãos. A chancela de dizermos para o inferno: estamos em comunhão com a igreja. Eu juntamente com meus irmãos, assim como Jesus estava com os discípulos, estavam lá sentados naquele lugar, reservados a qual nós estamos nesta manhã. Estavam falando para assim: olha, eu ainda vou lembrar da morte e da ressurreição do meu Senhor. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, e aqui esse texto ele traz consigo a preocupação de homens que falam sobre intimidade. Homens que falam que aqueles discípulos de João, eles precisavam jejuar para poder ter mais intimidade, mas aqueles que andavam por noivo não precisavam. Mas haveriam dias após a morte e a ressurreição do Senhor, a qual nós não estaríamos mais com aqueles homens que precisariam jejuar. Mas só que jejuar faz parte de intimidade. Jejuar nos mostra que precisamos estar separados. É uma das ações que nos leva a praticar a santificação, nos separarmos do mundo. E ele mesmo começa a dar exemplo de odres velhos e odres novos, de vestes velhas e vestes novas. Por quê? Porque não tem como ter intimidade sendo velho, tendo práticas mundanas. Não adianta pedir para o Senhor derramar o seu Espírito, o seu poder, se eu tenho um comportamento aonde eu vou receber, eu vou ter uma ruptura. Ele fala: olha, não se faz sentido nenhum eu pegar um pano novo para poder remendar uma veste velha. Alguém aqui já trabalhou com costura? Já pegou aquele pano, aquele tecido velho que tu tenta costurar e quando tu estica ele rasga de novo? Pega aquela roupa do filho, né? Da escola, isso? Que só Jesus. Aí quanto mais tu costura, mais o que acontece? Mais rasga porque estica. Jesus estava falando: olha, se faz necessário sim colocar panos novos em vestes novos, colocar o vinho que é fermentado, se eu colocar em odres velhos, o que vai acontecer? Ele vai fermentar e ele vai esticar o pão. E com isso vai fazer o quê? Aquilo que você recebeu, você vai perder. Por quê? Porque você não está preparado. Você quer tomar na abate, eu vou matar.
indagando porque a igreja está vazia, porque é dia dos pais. Será que o Senhor se importa? Que dia é hoje? Eu sei que é basta o seu dia e o seu mal. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Mais vale estar aqui do que em outra parte, viu? E por isso eu te pergunto nesta manhã como tem entrado aqui na casa do Senhor para poder receber do Senhor, do Filho. Será que você está preparado, meu irmão? Ou será que estamos que nesses apóstolos de João, que viraram apóstolos do Senhor também, mas indagando? O Filho será servido nesta manhã. Ele está aqui. Glória a Deus. O noivo se faz presente. Aí Apocalipse vai falar sobre uma igreja chamada Igreja de Sardes. Eu acho que o Senhor tinha algo contra aquela igreja. Este tem nome de quem está vivo, mas está morto. Mas ainda existia um povo em Sardes que não havia manchado as suas vestes. Vão existir homens velhos? Vão com oportunidade de se tornar homens novos. Mas existem aqueles que ainda permanecem como homem novo. Ainda são aqueles que permanecem com a sua fé inabalável. Pode passar o tempo que for, mas as almas estão agitadas, pastor Hélio. Mas não importa, meu irmão. Você é um homem novo, você está preparado. Porque o fermento pode trazer o quê? A ruptura? Pode, mas você está preparado. Mas está doendo, mas você está preparado. Irmão de Ocomanaraçai, parece até aquele homem, né? O insensato e o sábio. Um faz o quê? A casa da areia. Ele tinha que Ocomanará. Às vezes está até adornada, está bonita, está linda. Fizemos uma varanda, tem uma suíte, mas está construída no lugar errado. A fé está depositada no lugar errado. Irmão de Ocomanaraçai. Mas não, mas existem aqueles que constroem a casa na rocha. Eu não estou falando aqui de investimento, não. Porque a própria palavra fala que agora na segunda casa seria maior do que a primeira. O templo não precisava de madeira de acácia, de pano de púrpura, de ouro, não. Mas agora naquela casa seria maior do que a primeira, meu irmão. Baixa a intimidade com Deus. Aproveite a intimidade nesta manhã. Deus ainda está te dando a oportunidade de sair daqui com aquilo que Ele tem reservado para você. Fique de pé, por favor.